Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso assunto de tensões e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais aspectos que a gente precisa pensar na hora de fazer um projeto de engenharia e fazer alguns exemplos para exercitar os conceitos da aula passada. Bom, então vamos começar falando, né, sobre pontos importantes na hora da gente fazer um projeto. Lembrando que esse projeto de engenharia, ele tanto pode ser uma estrutura fixa como uma máquina, certo? Então, quais são os aspectos que a gente precisa levar em conta? A gente precisa levar em conta, né, qual material que a gente vai escolher, porque dependendo do material ele vai suportar mais ou menos carga. A gente precisa saber, né, uma vez definido o material, quais são as tensões máximas que ele aguenta, e essas tensões máximas, elas são obtidas através de experimentos, né, ensaios laboratoriais. Muitos desses valores já estão tabelados, certo? E existem normas por trás desses ensaios, né, desses valores. A gente tem que pensar muito bem quais são as tensões que cada parte da estrutura, né, ela vai estar sujeita, porque dependendo da forma e dependendo do material de uma determinada parte, ele pode, né, sofrer algum tipo de deformação ou até mesmo acontecer uma ruptura. Então tem uma série de coisas que a gente precisa analisar. A gente vai falar um pouquinho sobre alguma delas e a gente vai falar principalmente em relação às tensões que as estruturas admitem e como ter uma noção de calcular, né, as tensões máximas e etc. Então vamos começar falando um pouquinho sobre determinação do limite de resistência de um material, mais especificamente sobre a tensão normal. Bom, então quando a gente quer saber, né, a máxima carga que uma certa estrutura aguenta, a gente precisa fazer, como eu disse para vocês, um ensaio de laboratório, né? Então essas duas máquinas que apresento aqui para vocês, a da esquerda, ela consegue calcular a força de compressão máxima, né, a carga máxima de compressão numa determinada estrutura, e a da direita, ela consegue calcular uma carga máxima de tensão numa determinada estrutura. Então, essas duas máquinas, como elas aplicam forças axiais, elas vão servir para a gente ter noção de quanta carga normal ou tensão normal, né? Se a gente dividir pela área da superfície a qual a gente está aplicando a carga, essa estrutura aguenta, tá? Então, aumenta-se, né, ou a compressão ou a tensão gradualmente e vai sendo feito medidas, né, de deformação e integridade dessa estrutura, até que eventualmente essa força aplicada, seja de compressão ou de tensão, ela é tão grande que a estrutura não aguenta e sofre uma ruptura, tá? Então, essa força máxima que a estrutura aguenta, a gente chama de carga limite e representamos pelo símbolo PL. Então, isso aqui seria uma carga máxima antes da estrutura sofrer um rompimento ou uma deformação permanente, tá? Bom, como a gente viu na aula passada, né, a tensão ela é dada pela força dividida pela área na qual eu estou aplicando a tensão. Então, a tensão normal média máxima que a estrutura aguenta vai ser obtida, né, pela razão entre a carga máxima e a área da seção
na qual eu estou aplicando essa carga. Para tensões normais, basicamente são esses dois experimentos que a gente faz. Ou a gente comprime ou a gente tensiona a estrutura, né? Ao longo do eixo axial da estrutura. No caso da tensão de cisalhamento, existe uma série de experimentos que podem ser feitos. Um deles, por exemplo, é torcendo um tubo, né, e vendo. A gente consegue associar o ângulo ao qual a superfície gira, né, a superfície do tubo gira com a tensão de cisalhamento, mas um outro experimento bem simples é é o que a gente tem aqui ilustrado nessas duas figuras. Então, a figura da esquerda trata de um cisalhamento simples, porque temos apenas uma superfície em contato aqui com a esfera do material. Né? Então, o que temos aqui? Ó? A gente quer calcular a tensão de cisalhamento dessa superfície que eu estou destacando em verde. Então, eu prendo ela nessa máquina e aplico uma carga P, certo? Então, a tensão de cisalhamento ela vai surgir nessa interface aqui, ó, porque é essa interface que está apoiada nessa estrutura aqui que eu estou destacando em azul, certo? Então, a maneira de fazer o experimento é o mesmo, né? A gente vai aplicando uma carga. Quando a carga chega no máximo, a estrutura se rompe. E aí eu tenho a tensão de cisalhamento máxima que aquela estrutura aguenta. Quando a gente tem aqui, ó, quando a gente quer calcular, né, a tensão de cisalhamento dupla, que é esse segundo experimento aqui, nós temos dois suportes em contato com a estrutura. Eu tenho um suporte à esquerda, tenho um suporte à direita. A minha superfície, então, ela é apoiada, ela tem dois pontos de contato, né? Duas áreas de contato, na verdade. E aí eu vou ter um cisalhamento duplo, quando essa carga P exceder a carga limite, tá? Então, as tensões de cisalhamento, elas são obtidas da seguinte forma. A tensão de cisalhamento simples máxima vai ser a carga máxima dividida pela área da seção transversal. E a tensão de cisalhamento duplo, como nós temos duas áreas em contato com as escoras, né, com essas superfícies azuis aqui, aqui eu posso pensar de duas maneiras, né? Ou eu posso pensar que a força ela se divide igualmente nas duas áreas, então eu teria carga máxima divididos por 2, divididos pela área de contato, ou a gente pode pensar então que nós temos duas áreas de contato, então a gente vai ter um cisalhamento duplo, né? Como se fosse a área efetiva é 2 vezes maior, digamos assim. As duas maneiras de pensar tá correta, né? Ou metade da carga vai para cada uma das áreas, ou a gente vai ter uma área efetiva que é 2 vezes a área 1, tá? Então são com esses valores que a gente trabalha, né? Tensão normal máxima e tensão de cisalhamento máximo que a gente trabalha para ver as condições de segurança do nosso projeto de engenharia. Bom, a gente precisa definir um coeficiente de segurança, né? Esse coeficiente de segurança, ele vai estar relacionado com uma carga máxima que a minha estrutura aguenta e a carga na qual eu efetivamente vou trabalhar, certo? O projeto, ele sempre tem que ser pensado de maneira que a estrutura não trabalhe próximo da sua capacidade máxima. Porque quando a gente está na capacidade máxima, é muito fácil
ter uma ruptura, né, ou alguma deformação que faça colapsar a nossa estrutura ou a nossa máquina, certo? Então, a gente consegue definir o que a gente chama de coeficiente de segurança, que vai ser a razão entre a carga limite e a carga admissível, onde a carga admissível é a carga que eu efetivamente uso, né? Então, por exemplo, uma ponte, ela consegue suportar, digamos, 100 toneladas, mas eu só vou permitir que passem 50 toneladas, tá? Então, a carga limite seria 100 toneladas e a admissível 50 toneladas. A admissível é aquela que efetivamente vai ser usada, né? Ou que a estrutura vai ser usada ou que a máquina vai usar para trabalhar. E da mesma forma, a gente consegue definir tensões limites, né? Então, o coeficiente de segurança ele também pode ser definido através da tensão limite dividido pela tensão admissível. Tá? E isso depois a gente aprende como calcular esses coeficientes de segurança. Em geral, essas cargas limites e tensão limite, elas também vão vir de ensaios experimentais. Que vai depender tanto do material como da forma da estrutura, a maneira como a qual a carga está sendo aplicada, tá? Então, essa carga limite, ela vem de um estudo de laboratório, tá? Bom, seleção de coeficiente de segurança apropriado, né? Então, como é que a gente faz para escolher um coeficiente de segurança apropriado? O que eu preciso levar em conta? Lembrando que o coeficiente de segurança é um número puro, né? Ó, porque ele vai ser a razão entre duas forças ou entre duas tensões. Então, isso aqui é um número adimensional. Então, o que será que eu preciso levar em conta, né, na hora de escolher esse coeficiente de segurança? Ah, vai ser 1, vai ser 2. Ele sempre tem que ser maior do que 1, né? Porque senão eu vou sempre estar trabalhando no limite da minha estrutura. Né? A minha carga limite vai ser da ordem da carga admissível. Então, o ideal é que esse coeficiente de segurança sempre seja maior do que 1, tá? Bom, então, primeira coisa, a gente tem que levar em conta que podem ocorrer variações nas propriedades do elemento em consideração. O que significa isso? Eu tenho uma fábrica que constrói os elementos da minha estrutura. Só que no processo de fabricação, quando a gente pensa numa fabricação em larga escala, podem ocorrer pequenas modificações, seja na composição, seja na dimensão, seja na resistência. Então eu preciso levar isso em conta, né? Eu tenho que adicionar essa margem de erro na hora da fabricação, né, industrial. Segunda questão que devemos levar em conta é o número de cargas esperados durante a vida útil da máquina ou estrutura. Por quê? Porque à medida que a gente vai utilizando, né, essa estrutura ou essa máquina, vai havendo um desgaste, né, o que a gente chama de fadiga. Então, à medida que a minha estrutura ela vai ficando fatigada, ela vai suportando cada vez menos carga, até que eventualmente, né, se não existe uma manutenção, eventualmente pode acontecer um rompimento dessa estrutura, uma deformação permanente, tá? Então a gente precisa levar isso em conta. Terceiro aspecto é quais os tipos de carregamento planejados para o projeto e quais os carregamentos futuros. O que significa isso? Vamos supor que nós estejamos projetando uma ponte, tá? A ponte, ela tem que ser capaz de suportar o próprio peso,
e os carregamentos que virão no futuro, certo? Então eu tenho que levar em conta que essa minha estrutura ela tem que ser estável frente ao próprio carregamento e os carregamentos futuros, certo? Bom, quais são os tipos de falhas que podem acontecer? Esse é o quarto aspecto, né? Podem acontecer, por exemplo, de nós escolhermos um material que não era apropriado para uma determinada estrutura, né, para uma determinada carga, e aí, quando o material é frágil e a gente excede a carga limite, ele não vai dar sinais de colapso, ele simplesmente sofre a ruptura e sofre a deformação, certo? Quando o material ele não é um material frágil, ele vai dando sinais, né? Só que aí os sinais eles vão vir ali provavelmente por ou excedermos a carga limite ou então deterioração, tá? Mas a gente precisa pensar nessas falhas, né? Sejam falhas de materiais inapropriados, porque eram muito frágeis para determinada estrutura, ou falhas que podem ocorrer por exceder, por exemplo, a carga limite, certo? Bom, quinto aspecto são as incertezas em virtude dos métodos de análise, né? Como a gente sabe, todo bom físico, todo bom engenheiro, todo bom profissional de exatas sabe que a gente trabalha com modelos, certo? E sempre que a gente trabalha em cima de modelos da realidade, a gente está fazendo o quê? Hipóteses e simplificações. Então, essas hipóteses e simplificações, elas trazem incertezas para o projeto, que podem ser significativas ou não. Sexto aspecto é a deterioração, certo? Então, por exemplo, se eu vou construir numa área de maresia, então ali eu sei que a corrosão é muito grande. Então eu preciso pensar num coeficiente de segurança maior e eu preciso pensar também em dar manutenção preventiva para as minhas estruturas. E por fim, o sétimo aspecto é qual é a importância de um determinado elemento na estrutura para a estabilidade de toda a minha estrutura. Né? A gente já viu, quando a gente estava estudando treliças, que a gente podia colocar membros na nossa treliça simplesmente para aumentar a estabilidade da treliça, que não eram membros que estavam sujeitos a forças. Né? Então, a gente colocava eles na nossa estrutura pura e simplesmente para aumentar a estabilidade da mesma. Então, quando a gente tem esses elementos que a gente chama de elementos secundários nas estruturas, a gente pode ter um coeficiente de segurança menor para tais elementos. Tá? Então, se eles não são tão importantes para a estabilidade da estrutura, eles não precisam ter o mesmo coeficiente de segurança que a estrutura como um todo. E próximo item que a gente tem que levar em conta quando vai fazer um projeto é o coeficiente de projeto para cargas e resistência. O que é o coeficiente de projeto? Ele é uma equaçãozinha simples que permite ao engenheiro separar incerteza associada à carga externa e à carga permanente. O que é a carga permanente? É a carga da própria estrutura, certo? Então, toda a estrutura vai ter a sua própria carga e essa carga vai estar distribuída
ao longo dos pinos e apoios e etc. Né? E ao longo dos membros que formam essa estrutura. E a carga externa, então a carga externa são as cargas de trabalho, né? As cargas que eu venho acrescentar depois na minha máquina ou na minha estrutura. Então, se nós somarmos, né, esse termo aqui, referente à carga permanente, e este termo referente à carga externa, isso aqui tem que ser menor ou igual que um parâmetro φ vezes a carga limite. Tá? Esse parâmetro φ, a gente chama ele de coeficiente de resistência. E, em geral, ele é menor do que 1. Gama P e gama E são coeficientes de carga. Em geral, são maiores do que 1. E, além disso, a incerteza associada às cargas externas são maiores, né? Esse coeficiente gama E é maior do que o gama P. O que é bem razoável, né? Porque as cargas externas a gente não tem controle, então a incerteza sobre essas cargas tem que ser maior, tá? Bom, então sobre projetos era isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer alguns exemplos em que a gente discute, né, tanto os conceitos que a gente viu na aula passada para calcular tensões, para calcular coeficientes de segurança que a gente viu na aula de hoje, e vai discutindo um pouquinho sobre os pontos, né, digamos assim, das máquinas, dos projetos, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse. Temos um suporte e a parte superior do elemento ABC tem 9,5 milímetros de espessura. ABC é esse elemento aqui, ó. Temos o elemento A e o B, que fixa lá no C, são duas plaquinhas que se juntam em B, tá? Então, em A nós temos um pino, em B, um pino e uma estrutura, em B, ali em C, desculpem, temos um pino e duas chapinhas, que são coladas em B. As partes inferiores... a parte superior tem 9,5 milímetros de espessura e as inferiores 6,4 milímetros de espessura cada uma. É utilizada a resina epóxi para unir as partes superior e inferior em B. O pino em A tem 9,5 milímetros de diâmetro e em C 6,4 milímetros de diâmetro. Determine a tensão de cisalhamento no pino A tensão de cisalhamento no pino C, a maior tensão normal no elemento ABC, a tensão de cisalhamento média nas superfícies coladas em B e a tensão de esmagamento no elemento C. Então, todo o nosso problema está no membro ABC, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aplicar o diagrama de corpo livre na estrutura para calcular as reações em A e em D, certo? Apesar da gente não usar as reações em D, a gente calcula de maneira muito simples. Então, por que aqui no elemento ABC a gente tem uma única força? Porque a gente viu nas aulas passadas que quando a gente tem um cabo desse tipo, a força resultante ela vai estar ao longo
do elemento, né? Ao longo do eixo do elemento. Então, aqui ele está supondo que o elemento ABC, ele está sujeito a uma força de tensão, certo? A qual ele chamou de FAC. Então, esse aqui é o elemento de única força. Ou força única, como a gente chamou nas aulas passadas. Então, primeira coisa que a gente vai fazer somatório dos momentos em relação ao ponto D. Porque daí eu consigo calcular quanto vale a FAC, tá? Então, quais são as forças que têm momento diferente de zero em relação ao ponto D? Vai ser essa carga aqui de 2.200 newtons e a força FAC. Então, temos o seguinte, ó. A força de 2.200 tem um momento positivo em relação ao ponto D. E a distância vertical do ponto E, a distância perpendicular, desculpem, não é vertical. A distância perpendicular do ponto E ao eixo que passa por D é 250 milímetros mais 130. Então, isso aqui vai ser igual a 380 milímetros vezes 2.200 newtons menos o momento da força FAC, cuja distância perpendicular ao eixo que passa por D é 250 milímetros. Então, 250 milímetros vezes FAC. E isso aqui é igual a zero. Então, FAC é igual a 380 vezes 2.200 divididos por 250. Percebam que, como eu estou com as duas unidades de medida em milímetro, eu não preciso fazer a conversão, porque elas vão se cancelar e a minha força vai ser em newton. Isso aqui vai dar 3.344 newtons. Essa é a força ao longo do membro ABC. A gente não precisa, mas vamos calcular, né, quais são as reações em D. Então, soma das forças em X igual a zero. Daqui a gente tem que dx é igual a zero, que é a única força que tem na direção X, e a soma das forças em Y igual a dy mais FAC menos 2.200 igual a zero. Então, daqui a gente acha que dy é igual a menos 1.144 newtons, ou é 1.144 newtons, e é uma força de compressão. Ok? Bom, agora que a gente já sabe qual é a força que age no membro ABC, eu consigo calcular a tensão de cisalhamento no pino A, que é o que eu quero na letra A, é a tensão de cisalhamento no pino A. Lembrando que a tensão de cisalhamento é obtida pela expressão carga aplicada pela área da seção transversal. O pino A, pessoal, vamos voltar aqui na nossa figura original, ó, percebam que é só uma chapinha. Então, ele tem um cisalhamento simples. No ponto C, como a gente tem duas chapas, a gente tem a chapinha, né, o B. Ali em B a gente cola duas chapinhas, então eu vou ter um cisalhamento duplo, tá? Então, tem que levar isso em conta depois. Então, o que vai ser a área da seção transversal do pino em A? A área da seção transversal vai ser πr quadrado, que é igual a π, diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Então, isso aqui é π quartos vezes o diâmetro ao quadrado.
Então, aqui é só substituir os valores, a gente tem que a área dessa seção transversal é igual a 7,0882 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. E aí, então, a tensão de cisalhamento simples no ponto A é igual a 3.344 divididos pela área e eu já vou escrever isso em megapascal, porque vai ter um termo 10 na 6, isso é 47,2 megapascal. Essa vai ser a tensão de cisalhamento no pino A. No pino C, como eu disse para vocês, é uma tensão de cisalhamento duplo. Então, a tensão de cisalhamento no pino C vai ser FAC divididos por 2, divididos pela área da seção transversal, que é igual a 1.672 divididos pela área da seção transversal, que é a mesma equação que temos aqui, né? A gente vai ter π dividido por 4, 6,4 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Então, a tensão de cisalhamento no pino C é igual, também já colocando em megapascal, porque a gente vai ter um termo de 10 na 6, 52 megapascais. Bom, agora a gente quer, na letra C, calcular a maior tensão normal no membro ABC. Esse M ficou feio. Para aí. Lembrando, né? O que é a tensão normal? A tensão normal, ela é força por unidade de área, certo? Se nós pegarmos, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor que o nosso elemento fosse inteiro. A gente sabe que ele tem dois furos, ele tem um furo em A e um furo em C. Aquele que tiver uma menor área de apoio vai ser o que tem a maior tensão normal. Como o furo em A é maior do que o furo em C, porque o diâmetro do parafuso em A é maior que o diâmetro do parafuso em C, a área útil aqui é menor. Então, o que vai ser a área útil? Vai ser os 30 milímetros da largura menos o diâmetro do parafuso, que é 9,5 milímetros. Então, a área útil ali em cima é menor. Ela é uma área útil de 20,5. Opa! A área útil é vezes a espessura, tá certo? Desculpa, base vezes altura, né? Essa área aqui, professora. Essa área aqui. Então, aqui é vezes 9,5, que é a largurinha ali. Então, é 20,5 vezes 9,5. Então, essa área útil, aqui a gente está calculando em milímetros quadrados, né? Vai ser 194,75 vezes 10 na menos 6 milímetros. Opa, não, já estou calculando em metros. Metros quadrados. E aí, então, a tensão normal, a maior tensão normal é
3.344 divididos por 194,75 vezes 10 na menos 6, que é igual a 17,2 megapascal. Na letra D, queremos calcular a tensão de cisalhamento média no ponto B. Não, no ponto B ali onde tem a união dos... Vamos voltar aqui, ó. É onde tem essa união aqui, a gente tem uma área de contato, ó. Certo? Dos dois lados. Então, qual vai ser a tensão média de cisalhamento ali? Então, a tensão média de cisalhamento, se a gente pensar que a força se distribui igualmente nas duas plaquinhas, então vai ser AF, AC divididos por 2, divididos pela área de contato. O que é a área de contato? É a altura, que é os 45 milímetros, vezes a largura, que são os 30 milímetros. Então, isso aqui é 1.672 divididos por 30 vezes 45, 10 na menos 6 milímetros, né? Na verdade, aqui já passamos para metros. Então, isso aqui vai dar 1,24 megapascal. Essa é a tensão de cisalhamento média na junção B. E por fim, ele pede a tensão de esmagamento. Em C. Temos aqui, ó, lembrando, né? O que é a tensão de esmagamento, que a gente chamou de sigma B? Vai ser a força aplicada divididos pelo diâmetro do parafuso vezes a espessura da placa. E aqui a gente tem duas estruturas apoiadas no mesmo parafuso. Então, de novo, a força ela está dividida em 2. Então, isso aqui vai ser 1.672 divididos pelo diâmetro do parafuso, que é 6,4 milímetros, vezes a espessura da placa, que é 6,4 milímetros. Então, isso aqui vai nos dar uma tensão de esmagamento, que é igual a 40,8 megapascal. Para que são úteis esses valores? Bom, a gente tem que ver se os materiais que nós escolhemos e a forma como as estruturas foram montadas, se elas aguentam essas tensões nominais, tá? Mas depois as tensões de trabalho. Mas aqui a gente já tem uma carga aplicada, né? Então a gente pode pensar que já está com a carga externa, né? Porque ele já está com esses 2.200 newtons ali. Ok? Então, vamos agora fazer outro exemplo. Aqui temos 2 cilindros hidráulicos usados para controlar a posição do braço robótico ABC. Sabendo que os cilindros de controle preso em A e D têm cada um hastes de diâmetro 20 milímetros, que estão paralelas na posição mostrada, determine a tensão normal média no membro AE. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é aplicar as equações de equilíbrio ao membro ABC para calcular a força no membro AE. Eu achei que eu tinha copiado o desenho, mas não, vamos ter que nos contentar com o desenho da prof. Eu vou fazer aqui no próprio desenho do enunciado. Então, o que a gente tem aqui, ó? De novo, o membro AE é um membro de força única. Então, aqui a força vai estar direcionada
ao longo do membro, certo? No ponto B, temos um parafuso. Ah, o que eu tô fazendo, tá? Eu tô... vou destacar aqui para vocês. Acho que faltou eu falar isso. Eu vou pegar esse membro aqui, ó, e vou fazer um diagrama de corpo livre para ele, tá? Esse que eu destaquei em preto. Vocês sabem que os meus desenhos são péssimos, né? Então aqui eu teria um BY, um BX, e eu tenho a carga de 800 newtons ali no ponto C. Bom, o que a gente vai fazer? Vai aplicar somatório dos momentos em relação ao ponto B, tá? Só que antes de eu fazer isso, eu quero discutir com vocês que a força FAE, em termos de componentes, ela pode ser escrita como, ó, se eu escrevo esse ângulo θ aqui, ó, vai ser menos AFAE cosseno de θ na direção x menos FAE seno de θ na direção y. Só que a gente não conhece o ângulo, mas eu tenho as medidas do triângulo. Então, eu tenho um triângulo de lado 4 e lado 3. Nós temos que a hipotenusa, que vai ser o comprimento do braço, vai ser raiz de 400 milímetros ao quadrado mais 300 milímetros ao quadrado. Isso aqui vai nos dar 500 milímetros. Então, a gente tem um triângulo de lado 3, 4 e 5. O que vai ser o cosseno de θ? Cosseno de θ vai ser 3/5. Então, a força FAE, em termos das suas componentes, é menos 3/5 da força na direção x e menos o seno, que é o 4/5 na direção y. Tá? Então, agora a gente pode calcular a soma dos momentos em relação ao ponto B, que isso vai me dar o valor da força FAE, porque ela vai ser a única força desconhecida nessa equação, tá? Então, soma dos momentos em relação ao ponto B vai ser 800 newtons vezes a distância perpendicular, que é 600 milímetros. Então, isso aqui é 800 vezes 0,6 metros. E quem é que vai ter momento diferente de zero? Vai ser a componente Y da força FAE. Ó, que eu vou desenhar em azul aqui, ó. Vai ser essa componente que vai ter momento diferente de zero, porque a componente X passa pelo ponto B, né? Então, essa componente não tem momento nulo. Então, eu vou menos, porque aqui, da maneira como foi desenhada, o momento Desculpa, ao contrário, né? Espera que eu errei o sinal. Por isso que eu não gosto de fazer assim. Já falei para vocês, né? Mas eu acabo fazendo que o livro faz, então... Então, o momento da força de 800 newtons é negativo. Então, eu tenho menos 800 vezes 0,6, que é a distância perpendicular. Agora, mais o momento da componente Y. Então, vai ser, a componente Y é 4/5 da força vezes a distância perpendicular ao ponto B, que é de 150 milímetros. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a força no membro AE é uma força de módulo 4 kN. Então, essa é a força que está sendo aplicada no membro AE. E para nós calcularmos
a tensão média na haste, né, no membro AE, a gente faz o seguinte, ó. Tensão média no membro AE vai ser igual à força aplicada divididos pela área da seção transversal. Bom, o que vai ser a área da seção transversal? São hastes de diâmetro 20 milímetros. Então, essa área aqui vai ser πd divididos por 2 ao quadrado, que é então π quartos vezes o quadrado do diâmetro. Isso aqui vai ser igual a π vezes 10 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, que é igual então a 314,16 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Logo, a tensão no cabo é igual a força aplicada divididos pela área da seção transversal. E isso aqui vai ser igual a 12,73 megapascal. Próximo exemplo. Temos aqui duas pranchas de madeira, cada uma com 22 milímetros de espessura e 150 milímetros de largura. E elas são unidas por uma junta de encaixe colada, conforme mostra na figura. Sabendo que a junta falhará quando a tensão de cisalhamento médio da cola atingir 864 quilopascais, determine o menor comprimento admissível do encaixe, uma vez que a junta precisa suportar uma carga axial de intensidade 5,4 kN. Bom, o que temos aqui, ó? Percebam que nós temos um total de 8 áreas no encaixe. 8 áreas de contato, tá? Então, aqui a gente vai supor que essa força P, ela se divide igualmente nessas 8 áreas. Então, a força em uma das áreas, ela é igual a 5,4 kN divididos por 8. Que é igual, então, a 675 newtons. Ou seja, cada áreazinha tem que dar conta de 875 newtons. Tá? Bom, o que vai ser a área desse encaixe? Vai ser a área da base vezes a altura, né? A área da seção transversal. Então, a altura é 19 milímetros e a base é D. Então, a tensão de cisalhamento médio é igual a 864 vezes 10 na 3 pascais. E por outro lado, a tensão de cisalhamento médio é dado por carga aplicada divididos pela área da seção transversal. Então, isso aqui vai ser igual a P1, 19 milímetros, vezes a largura D. E daqui sai que a largura D vai ser, então, P1 divididos por tal vezes 19 milímetros. E isso aqui vai ser igual, então, a 675 divididos por 864, 10 na 3, vezes 19, 10 na menos 3. E isso dá uma largura de
41 milímetros. Então, essa tem que ser a largura mínima ali da casinha para que esse encaixe dê conta de suportar essa força, essa carga axial de 5,4 kN. Próximo exemplo. Sabendo que θ igual a 40 graus e a carga P igual a 9 kN, determine o menor diâmetro admissível do pino em B, aqui ó, B, embaixo aqui, se a tensão de cisalhamento no pino não excede 120 megapascal. E B, a correspondente tensão de esmagamento média no membro AB. A correspondente, e letra C, né, a correspondente tensão de esmagamento média em cada apoio do suporte em B. Bom, primeira coisa que a gente precisa calcular é calcular a força no membro AB. E para isso a gente vai voltar lá no início do semestre, quando a gente estudou cálculo de força resultante no mesmo plano, que a gente aplicava as leis do seno. Porque aqui é muito mais fácil a gente fazer dessa maneira, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Aqui temos as dimensões, né, do nosso triângulo. A gente pode, essa distância aqui de A até C, vai ser essa hipotenusa aqui, ó, certo? A distância de C até B é 750 milímetros e do membro AB, né, que é a distância entre A e B também, 750 milímetros, tá? E aqui temos os ângulos. Aqui θ 40 graus, então aqui é 140. Aí depois o que temos também? Temos a largura da palanca, a largura ali do membro AB e a largura dos suportes em B, tá? Bom, então, pessoal, uma vez que a gente identifica esse triângulo, eu consigo aplicar a lei dos senos e facilmente calcular a força no membro AC. Basta que eu use o ponto A como um diagrama de corpo livre, tá? Então, eu tenho que no ponto A temos a força P, temos a força FAC e a força FAB. E aí eu monto o meu triângulo e aplico a lei dos senos, que é, então, nós temos P divididos pelo seno de 20 graus, tem que ser igual a FAB divididos pelo seno de 110 graus, tem que ser igual a FAC divididos pelo seno de 50 graus. Para nós, o que interessa nesse momento é a força FAB. Então, FAB é igual a carga P vezes o seno de 110 graus divididos pelo seno de 20 graus. E isso aqui vai nos dar uma força de intensidade 24,7 kN. Tá? Bom, agora eu vou começar a calcular o que ele pede. O que ele pediu em A, na letra A? O menor diâmetro admissível do ponto do pino em B, né? Se a tensão de cisalhamento não pode exceder 120 megapascais. Então aqui, ó. Então a gente tem uma tensão de cisalhamento
de 120 megapascal. No suporte ali em B, perceba que a gente tem um cisalhamento duplo, certo? Então, cisalhamento duplo vai ser a força divididos por 2 vezes a área da seção transversal. Tá? Então, a força que está aplicada no suporte em B é a força no membro AB. A força no membro AB é a força que a gente acabou de calcular de 24,7 vezes 10 na 3 pascal. E a área, vamos fazer aqui embaixo, ó, a área é igual a π d divididos por 2 ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a π quartos vezes o diâmetro ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem F divididos por 2, divididos por π quartos d quadrado. E isso aqui é igual a 2F divididos por π d quadrado. Tá? Então, o que a gente quer é calcular D. Né? O que vai ser D? O diâmetro vai ser a raiz de 2F divididos por π vezes a tensão de cisalhamento. Então, como a gente tem todas esses dados, né? Basta a gente substituir e calcular o diâmetro, o menor diâmetro possível, e isso aqui vai ser igual a 11,45 milímetros. Tá? Então, esse é o que ele está perguntando lá mesmo? O menor diâmetro admissível do pino em B, para que a tensão de cisalhamento não exceda os 120 megapascal. Na letra B, o que a gente quer na letra B? A correspondente tensão de esmagamento média no membro AB. Então, o que é a tensão de esmagamento? Sigma B. A tensão de esmagamento, ela vai surgir quando a gente tem suportes conectados por pinos, né? Pinos, rebites, etc. Tá? E a gente viu que a tensão de esmagamento ela é dada por força aplicada divididos pela espessura do membro, né? Vezes o diâmetro do parafuso. Então, a espessura do membro AB é 16 milímetros. A força aplicada vai ser os 24,7 vezes 10 na 3 pascal. Então, aqui a gente tem 16 milímetros vezes o diâmetro do pino, que é o diâmetro que a gente acabou de calcular, que é o 11,45 milímetros. Então, a tensão de esmagamento nesse membro, né, a tensão média, é de 134,9 megapascal. E vamos voltar lá para ver o que é a letra C. A letra C é a tensão de esmagamento em cada apoio no suporte B. Tá? Então, aqui é a tensão de esmagamento nos suportes, né? Então, o que a gente tem nos suportes? No suporte, a gente tem esmagamento duplo. Então, a força que está sendo aplicada ali nos suportes em B vai ser a metade
da força no membro AB, porque a gente tem um esmagamento duplo. E a área efetiva ali, né, vai ser a largura de 12 milímetros vezes o diâmetro, que é 11,45 milímetros. Então, a tensão de esmagamento nos suportes em B é igual a 12,35 vezes 10 na 3 divididos por 12 vezes 11,45, 10 na menos 6. E isso aqui nos dá uma tensão de esmagamento igual a 90 megapascais. O próximo exemplo é aquela parte quando a gente tem uma força que é axial, mas que a gente separa, né? A gente faz um corte transversal no nosso elemento. Nesse caso aqui, não só fizemos um corte transversal, como temos uma junção, né? Colamos dois elementos de madeira através desse corte com certo ângulo, né, em relação à vertical. Então temos o seguinte, ó, dois elementos de madeira de seção transversal retangular uniforme de 75 por 150 milímetros são unidos por uma emenda colada como mostra a figura. Sabendo que P, que é a nossa força axial, é igual a 10.800 newton, determine as tensões normal e de cisalhamento na emenda. Então, a gente viu na aula passada que quando temos isso, a tensão normal é a carga aplicada divididos pela área, que a gente chamou A zero. A zero vai ser essa área aqui, ó. A área do corte reto, certo? Vezes o cosseno ao quadrado do ângulo formado com a vertical. Então, olha aqui, ó, qual é o ângulo formado com a vertical para nós? Não é os 40 graus, porque 40 graus é o ângulo formado com a horizontal. O nosso ângulo é 50 graus, tá? E a tensão de cisalhamento, ops, não é essa letra. A tensão de cisalhamento, ela é P dividido por A zero, seno de θ, cosseno de θ. Tá? Então, basta aplicar os valores e descobrir quanto vale o sigma e o tal, né? Que são as tensões normal e de cisalhamento. Então, o que é a tensão normal? É a carga de 10.800 newtons divididos, né, pela área, que é base vezes altura. Então, a gente tem 150 vezes 75 milímetros, já transformados para metros, vezes o cosseno ao quadrado de 50 graus. Isso aqui vai nos dar uma tensão normal de aproximadamente, né, 397 megapascal. E a tensão de cisalhamento é 10.800 divididos pela área, que eu já vou colocar o valor aqui, 11,25, 10 na menos 3 metros, vezes o seno de 50, cosseno de 50. E isso aqui nos dá uma tensão de cisalhamento de 473 megapascal. Próximo. O membro ABC
suportado por um pino em C e um cabo BD foi projetado para suportar uma carga P de 16 kN, como ilustrado na figura. Sabendo que a carga limite para o cabo BD é de 100 kN, determine o coeficiente de segurança com relação à falha do cabo. Então, primeiro vamos lembrar o que é o coeficiente de segurança. A gente definiu que o coeficiente de segurança é a carga limite dividido pela carga de trabalho, ou a carga admissível, né? Então, a carga limite a gente conhece, 100 kN. Eu preciso calcular qual é a tensão que nós temos no cabo BD. Se eu conseguir calcular a tensão no cabo BD, eu consigo calcular o coeficiente de segurança. Tá? Antes disso, eu vou escrever tanto a força P como a tensão no cabo BD em termos das suas componentes. Deixa eu só ver o que tem depois. Tá, não tem nada. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o diagrama de corpo livre de toda a nossa estrutura aqui mesmo na nossa figura, tá? Então, aqui temos a carga P, que já está desenhada. Eu vou supor que a tensão BD está nesse sentido. E em C, a gente vai ter reações do tipo CY, CX. Que a gente não precisa calcular, porque a gente não precisa delas para resolver o problema, tá? Mas esse é o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. Como é que eu vou calcular a tensão no cabo BD? Eu vou fazer a soma dos momentos em relação ao ponto C, tá? Só que para isso, como eu disse para vocês antes, eu vou escrever as forças P e tensão em termos das suas componentes. Então, o que vai ser a nossa força P? Vai ser menos P seno de 40 graus na direção X, menos P cosseno de 40 graus na direção Y. E a nossa tensão BD, ela vai ser tensão BD cosseno de 30 graus na direção X, mais tensão BD seno de 30 graus na direção Y. E para nós calcularmos os momentos, a gente precisa das distâncias perpendiculares, né? Vamos fazer aqui. Que a gente tem o nosso desenho e consegue olhar para o desenho e obter as distâncias. Então, a soma dos momentos em relação ao ponto C vai ser o quê? Componente X de P vezes a distância perpendicular de 0,6. Então, eu tenho P seno de 40 graus vezes 0,6, esse momento é positivo. Depois, componente Y de P vezes a distância perpendicular de 1,2 metros. Também é um momento positivo. Então, eu vou ter mais P cosseno de 40 graus, que multiplica 1,2 metros. E depois, o momento da tensão BD, ambas vão ser negativas, tá? Então, a gente vai ter menos componente X da tensão BD vezes a distância perpendicular de 0,6 metros. Então, eu vou ter menos TDB cosseno de 30 graus vezes 0,6 e depois a componente Y menos TDB
seno de 30 graus vezes a distância perpendicular de 0,4 metros. E isso aqui tem que ser igual a zero. Como a gente conhece o valor da carga P, a gente consegue calcular quanto é a tensão no cabo. Tá? Então, a gente fica com essa equação aqui, ó. Eu vou ter 16.000 seno de 40 vezes o seno de 40 vezes 0,6 mais 16.000 cosseno de 40 graus vezes 1,2 menos TdB cosseno de 30 vezes 0,6 e menos TdB seno de 30 vezes 0,4 igual a zero. Então, somando os valores ali dos primeiros dois termos, eu tenho 20,88 vezes 10 na 3. E somando os elementos da segunda parte da soma, eu tenho menos 0,7196 TdB, igual a zero. Então, com isso, eu acho que a tensão no cabo, a carga admissível, né, a tensão real, é de 29 vezes 10 na 3 newtons. Logo, o coeficiente de segurança, que é a carga limite divididos pela carga admissível, é igual a 3,45. Lembrando que isso é algo sem unidades, né? É uma constante adimensional. Tá? Então, em teoria, antes da ruptura, né? Nós ainda poderíamos aumentar em 3,45 vezes a tensão no cabo antes de ter uma ruptura. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Quarta-feira é feriado, a gente se vê na próxima semana. Seguimos daí estudando, se eu não me engano, a gente vai estudar torção. Não me lembro. Falei e nem sei o que a gente vai estudar. Não me lembro agora. Tá bom, gente? Então, um bom resto de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até semana que vem. Um abraço.